maravilhosas! Eu sei que vocês estavam ansiosas por esse momento, então esse momento chegou. Então agora a gente já está aqui no estúdio, na primeira demonstração prática do nosso curso, em que eu vou ter que falar de um detalhe que é importantíssimo para que a gente trabalhe e que a gente trabalhe de maneira segura, né? Vocês já entenderam o ciclo do crescimento dos fios e agora vocês precisam entender onde a gente erra, onde muitas pessoas costumam errar e acabam matando os fios da cliente e acabam pegando mais de um fio na hora da aplicação. Gente, esse detalhe é o que vai diferenciar o trabalho de vocês dos trabalhos que a gente vê por aí, tá? Então, sabe aquelas clientes que chegam falando: nossa, eu tive uma experiência muito ruim com cílios. Geralmente porque esse procedimento não foi feito da maneira correta. Então prestem muita atenção, vocês precisam saber trabalhar com o que não fazer. E essa é uma prática que vocês precisam fazer da maneira certa e não juntar muitos fios na hora de fazer o isolamento. Não ter mais que um fio grudado na hora de fazer o isolamento, tá? Então, vou mostrar aqui como é que funciona na prática. E esse é um detalhe, gente, que quando a aluna começa, ela não tem essa experiência, ela não tem a inteligência visual para enxergar esses fios da maneira como a gente enxerga depois que a gente já está mais tempo na profissão. Depois que a gente está mais tempo na profissão. Porque vocês precisam enxergar um único fiozinho no meio das duas pinças, tá? Então é a chave do nosso trabalho. Então vocês prestem muita atenção. Podem demorar no começo, procurem um único fio, coloquem apenas 5 fios de extensão, se tiver que colocar no primeiro atendimento, mas coloquem de maneira saudável, tá? Então, respeitando uma distância correta da raiz e também trabalhando com uma margem de tamanho de fio de segurança, tá? Que eu vou explicar tudo isso para vocês ao decorrer do nosso atendimento. Então agora, gente, nós vamos começar o isolamento na prática, tá? Então eu daria uma dica para vocês também começarem a pegar a mão, né, esquerda, que é a mão mais difícil no momento. Por exemplo, se você for destra, é a mão mais difícil. Se você for canhota, né, a mão oposta é a mão direita. E vocês vão ver que essa mão ela é uma mão que não tem essa habilidade ainda. Então, não se preocupem, todas nós passamos por isso, tá? Então, fiquem tranquilas a respeito da falta de habilidade, de motricidade nessa mão, que é bem comum no começo. Então, vocês vão... Aqui a gente já fez o isolamento dos fios inferiores, tá? Que eu vou explicar pra vocês no vídeo mais pra frente. Então, aqui vocês podem encostar mesmo na cabeça da cliente, não tenham medo, tá? É bem comum que a cliente fale pra vocês assim... ai, Kel, nossa, como a sua mão tá mais leve agora. É sinal que ela era pesada no começo, porque é comum no começo a gente acabar ficando tenso e encostar um pouco mais pesado na cabeça da cliente. Depois esses movimentos vão ficar tão delicados que vocês não vão ter peso nenhum sobre a cabeça da cliente, tá? Então, aqui como que nós vamos fazer? Nós vamos ter que aprender, treinar essa movimentação. Ó, vocês têm que perder o medo de movimentar os fios da cliente. Isso que eu tô fazendo aqui. Então é um exercício para que vocês façam, ó. Percebam, ó, que esses fios têm camadas, que essa borda tem camadas, que esses fios têm alguns virados para cá, outros para lá. São fios que nascem de maneira, às vezes, um pouco mais descontrolada, outros mais organizados. Esses do canto exterior, eles estão mais confusos. Essa primeira visualização é muito importante, tá? Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso quando eu fiz meu primeiro curso. Que eu ficasse analisando primeiramente os fios para depois aplicar. Então aqui, ó, essa movimentação que eu tô fazendo, ó, em etapas, é uma maneira de vocês treinarem esse isolamento, tá? E essa mão também, ó, trabalha, ela abre os fios. Então a gente se ajuda, se precisar colocar o dedo também para vocês visualizarem melhor os fios, sem problemas. Agora nós vamos fazer o isolamento propriamente dito, tá? Então nós vamos ajudar com as duas pinças, né? Então essa pinça aqui, ela pode até dar um empurrãozinho. Ó, tá vendo que eu já selecionei um fio aqui e essa pinça aqui, ela vai fazer isso, tá? Para que a gente possa vir com a nossa extensão e aplicar aqui. Vou fazer isso mais algumas vezes aqui para que vocês consigam visualizar. Olha esse fiozinho aqui do canto, tá? Aí tem alguns fiozinhos aqui mais pro cantinho interior, ó.
Então a gente se ajuda com as duas pinças, encontrando um único fio aqui. Vou fazer isso aqui mais pra frente. E percebam também um detalhe, já aproveitando para falar sobre isso. Vocês percebam que tem fios que são bem longos e outros fios um pouquinho mais curtos, como esses aqui, ó. Tá vendo aqui? Não sei se vocês conseguem visualizar. Esses fios são baby lashes, são os fios da fase anágena. Aqui a gente tem alguns fios da fase catágena e aqui, ó, percebam que esse é o fio da fase telógena, tá? Então isso é legal que com o tempo vocês também vão conseguir visualizar, tá? Então essa organização aqui também é bacana porque vocês vão conseguir entender qual é o fio que vocês estão escolhendo para aplicar. Ó, aqui a gente tem um catágeno, que é um fio adolescente. Aqui a gente tem um telógeno, tá? E dependendo da região a gente tem alguns baby lashes. Não se enganem, ó, que esse aqui, ó, não é um baby lash. Ele só é um fio curtinho mesmo, porque ele tá aqui nesse cantinho onde a gente tem uma alteração maior de pH por causa da lágrima. Então a gente tem fios pequenos no canto interno e no canto externo. Tá? Então o isolamento eu vou repetir. A gente faz usando essa pinça aqui, essa mão aqui, tá? Então ela ajuda e essa aqui posiciona. E aqui nós vamos vir e aplicar uns cílios. Essa é a chave do nosso procedimento. Então nós precisamos ter sim um único fio para que a gente possa fazer a aplicação de maneira correta.